A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, professores, alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para mais uma videoaula do CAPED, dando continuidade ao estudo da nossa revista Ensinamentos Bíblicos, revista para adultos. Nesse trimestre, nós estamos estudando o tema Preservando a Identidade da Igreja em Tempos de Desvios. E hoje nós vamos estar aqui comentando a lição de número 6, que tem como título Resistindo às Divisões e Contendas na Igreja. E eu tenho a alegria, a honra, de me acompanhar nessa videoaula do comentarista da nossa revista, Pastor Éden. Traga a sua palavra de saudação aí, Pastor Éden, para os nossos ouvintes. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é uma satisfação podermos juntos, nesse estudo, neste bate-papo, meditarmos em mais um tema importante, mais um tema desse trimestre, tão valioso e precioso para nossos irmãos, nossa igreja. Vamos juntos, seguindo para mais um tema. Vamos lá então. A proposta desta lição é resistir às divisões e contendas na igreja. Infelizmente, Pastor Edinho, este é um fato, né? As igrejas locais, elas são assoladas, né, por divisões, por contendas, e o fato de isso existir na igreja já aponta para um aspecto negativo e que Paulo destaca na sua carta aos Coríntios, né, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 3, quando ele diz que a presença de divisões e contendas na igreja revela carnalidade, né? As palavras de Paulo são as seguintes, né? Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Infelizmente, né, dentro da igreja ainda existem muitas pessoas que estão nessa qualidade, né, de pessoas carnais, pessoas que ainda não nasceram de novo, pessoas que ainda estão aí também no processo de santificação, e por isso nós temos aí, né, esse tipo de problema que assola as igrejas. E eu acho que para que nós tenhamos uma compreensão disso, é importante a gente lembrar, né, que a igreja ela tem, né, duas dimensões, né, ou duas dimensões de seu caráter, né? A igreja ela é espiritual, né? Ela é universal, ela é uma igreja perfeita, feita por todas as pessoas que aceitaram a Cristo em todos os tempos, em todas as épocas. É aquilo que em teologia nós chamamos de a igreja mística, mas ela também, né, é a igreja composta por seres humanos, né? Ela também é a igreja local, que de certa forma é organizada, liderada por homens, e a gente sabe que onde tem ser humano tem falha, tem defeitos, tem problemas, e por conta disso nós encontramos, mesmo dentro da igreja, esses tipos aqui de problemas, divisões, contendas. É importante a gente destacar isso, porque tem pessoas que acham que a igreja ela deve ser, no sentido estrito da palavra, perfeita, né? E enquanto nós estivermos aqui nessa terra, não é verdade, pastor Éden? Ela jamais será perfeita no sentido estrito da palavra, porque até nós, né, até o cristão que nasceu de novo, ele ainda também está no processo da santificação, daquela evolução, daquele melhoramento constante na sua vida. E por isso nós precisamos resistir a isso, né? Verdade, pastor Adair. É algo a nós observarmos na igreja que, por um aspecto
este universal é a igreja que deve estar, em tese, formada por um organismo somente por membros vivos, conectados, interligados pelo Espírito Santo, vivendo um amor genuíno, puro e intenso, juntos acima de tudo. Mas quando se olha do outro aspecto, lado humano, pessoas ainda imperfeitas, em aperfeiçoamento, realmente se traz à tona o outro lado. São pessoas de pensamentos diferentes, personalidades diferentes, temperamentos diferentes, opiniões diferentes. E aí, juntando tudo isso, o lado espiritual e o lado humano, aí surgem problemas. Então, é algo real, é um fato, que existem problemas, existem contendas, existem divisões. A igreja que é para ter uma identidade de um povo único, que está tão intimamente ligado com Cristo, que resplandece de uma maneira gloriosa, aí o que nós queremos chamar a atenção é para aquilo que é para sabermos que existe, mas não é para estar em excesso, não é para estar na sua maioria, para nos conformarmos, não é para nós nos conformarmos com isso, mas o título já nos diz para resistir isso. Eu não vou olhar e dizer, olha, tá tudo bem, olhar a igreja local, por exemplo, várias igrejas locais totalmente rachadas, divididas, totalmente cheias de rivalidades, um querendo vencer e passar por cima do outro e derrubar o outro, e isso crescer e isso se tornar em exagero na sua maioria, e nós não nos conformarmos com isso, mas resistir, é algo a ser combatido lógico, com sabedoria, com o Espírito Santo, com as ferramentas que a palavra de Deus nos traz, para sobressair diante disso. Ela surge, mas é vencida, seja com aconselhamento, com oração, mas é tratada. Então é um problema real, um fato que corrói por dentro a igreja. A igreja já tem as suas oposições do adversário, já tem o contraste com o mundo, e ela ter, de repente, problemas internos correndo por dentro, né? Então é um fator grave até. Nós temos irmãos uns contra os outros, um querendo sobressair e até ficar contente se outro não estiver indo bem, porque ele quer o destaque, quer o seu grupo, sua panelinha, de repente se dando bem. Então, realmente é um problema a ser combatido, vencido, pois devemos resistir a isso, para que realmente nós venhamos estar do lado daqueles que lutam pela unidade. Muito bem. Aqui no tópico de número 1, você destacou aqui, digamos, eu considero que 3 problemas e assim, uma situação que é normal no convívio humano. E eu acho interessante nós pontuarmos aqui, conversarmos um pouquinho sobre cada um desses problemas, né? O primeiro é a questão das inimizades, né? Eu acredito que as inimizades, elas muitas vezes elas nascem de ressentimentos não tratados, né? Por sermos seres humanos, né, falhos, limitados, muitas vezes nós falamos de uma forma que não deveria ter falado, né? Agimos de uma forma que não deveríamos ter agido, e isso acaba criando um sentimento de inimizade, de ressentimento, que se não tratado, né, quando não perdoado, abre espaço, né, para amargura, e daí o problema vai só se agravando, né? O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 15 da sua carta, ele diz assim: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. A gente precisa ter muito cuidado com esse negócio de amargura no coração por alguma situação, não é verdade, pastor? Verdade. O fluxo do reino de Deus é algo tão glorioso, maravilhoso, um canal aberto que foi alcançado por Cristo, por Jesus, onde as dádivas espirituais estão fluindo sobre a nossa vida, e algo que pode ser tão pequeno, pode bloquear, pode fechar tudo isso, o fluir de Deus para nós. Uma mágoa,
uma amargura, não tendo um acompanhamento do perdão, vai ser realmente algo grave, sério, importantíssimo para uma vida espiritual de alguém. Vai bloquear, vai cessar. O próprio Senhor Jesus, na oração que ele ensinou, a oração modelo do Pai Nosso, ele citou sobre isso, né? Perdoa-nos como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, tem um perdão e uma graça de Deus sobre mim, enquanto eu tenho graça para o outro. Eu não conseguindo liberar a graça suficiente, amor, pelo outro, então eu estou fechando ali algo de Deus para mim também. Então, realmente é algo que afeta grandemente o fluxo, do fluir de Deus. Então, imagine um ambiente, uma congregação, onde tiver várias situações, muitas atritos, rachas, rivalidade. Imagine o fluxo fechado para muitos desses, traz o quê? Um adoecimento, enfraquecimento, né? E o agir de Deus vai sendo extinguido, o mover de Deus vai sendo extinguido. Então é algo muito importante, né? Inclusive também gostaria de citar sobre esta lição. Nós fizemos ali uma divisão. Foi o primeiro tópico citar sobre o fato, o problema real. A gente cita aí algumas classificações, inimizade, contenda, né? Depois a gente parte no tópico segundo, vai ser para raízes disso, aprofundar um pouco mais o porquê que tem tudo isso. E no terceiro a gente trouxe para o quê? A resistência, como preservar e batalhar por isso, só para salientar para o nosso professor como que a gente fez essa divisão da lição. Primeiro, o problema, né, nomeando os problemas, quais são os problemas. Segundo, a raiz do problema dentro do ser humano. E terceiro, a resistência a esses problemas. A solução do problema, né? Aí esse primeiro item aí, inimizades, contenda, nós temos alguns exemplos aqui, justamente para mostrar como que é o ser humano, e isso já está dentro do ser humano já até há muito tempo, né? Citamos alguns exemplos aí de Caim e Abel e Esaú e Jacó, que são exemplos históricos aí desde o princípio e depois ali na nação Israel, Antigo Testamento, ou seja, situações ali, primeiro a família já tem, porque um foi aceito diante de Deus e o outro foi rejeitado, já houve ali uma ira, uma fúria, uma sede de vingança de lá, e primeiro o assassinato acontece, ou seja, no ambiente familiar que é para ser fraternal, já tem um assassinato. E aí, também numa família escolhida, eleita ali para formação da nação, então estão ali nos patriarcas, já tem a rivalidade. Ou seja, qualquer ambiente onde tiver pessoas, ainda que tenham debaixo de repente, alguns propósitos específicos juntos, né, como eles ali tinham a primeira família e outro tinha a mesma paternidade ali dos chamados inicialmente para formar uma organização, mesmo estando debaixo de algo incomum, mesmo assim o atrito veio, era algo incontrolável, algo levando à morte, ou seja, trazendo para a igreja até nós, debaixo da mesma aliança, mesmas promessas de Deus, mesma palavra de Deus, no reino de Deus. Se não vigiarmos e dermos lugar, a inimizade pode brotar. E é lá no fruto do Espírito e as obras da carne, está lá tudo isso, inimizade, contenda, então tudo isso está lá na obra da carne. Ou seja, a carne faz aflorar, é a natureza humana que faz brotar tudo isso. E algo que me chamou a atenção é que, às vezes, os problemas mais sérios enfrentados pela igreja, às vezes, nascem de coisas aparentemente que alguém pode considerar normal, como uma inimizade, né? Por isso eu penso que quando alguém, né, por algum motivo, seja uma palavra, seja uma ação, né, alguma atitude, cria algum tipo de sentimento negativo no seu coração, né, por um irmão em Cristo, por um líder, ele não deve guardar aquilo, ele deve falar, deve conversar, né, com humildade, num espírito de amor, para que essa inimizade não venha evoluir para estágios mais sérios, como é o segundo problema que nós percebemos e que assola as igrejas hoje, que são as contendas, né? E geralmente as contendas elas surgem, né, quando o ego toma o lugar de Cristo no trono do coração humano, né? Tiago, ele fala o seguinte no capítulo 4, verso 1 de sua carta. Ele diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós?
porventura não vem disto? A saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Nós precisamos entender que a luta pelo poder, pela influência, ou por reconhecimento dentro das comunidades cristãs, né, é uma distorção, né, do verdadeiro mistério do reino, né, que deve ser marcado pelo serviço e pela humildade. Né? Jesus, certa feita, está registrado em Marcos capítulo 10, dos versos 42 a 45, ele disse o seguinte: mas Jesus, chamando-o a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas, Jesus chamando, sobre elas, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Aí o texto conclui dizendo assim: porque o Filho do Homem também veio para para servir e não para ser servido, né? Então, e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, nós percebemos aqui, pastor Edwin, que das inimizades pode-se evoluir para contenda, né? Que é aquela, na linguagem aqui de Tiago, guerra, peleja entre irmãos em Cristo. E isso é muito sério dentro da igreja, né? No nosso meio evangélico, por algumas igrejas onde eu já passei, né, a gente pode perceber essas contendas, essas rivalidades, essas pelejas dentro dos próprios departamentos, né? Às vezes em coisas simples. Eu já presenciei o seguinte fato: ia haver uma festividade das irmãs. Aí foram se convidar, né, o departamento dos jovens para participar. Os jovens disseram assim: não, a gente não tem nada a ver com irmãs, né? Jovem é jovem, irmãs é irmãs. Como se todos não fizessem parte da mesma igreja. Então veja como às vezes esse sentimento aflora de forma sorrateira, sem a gente perceber. Daqui a pouco, departamentos que fazem parte de uma mesma igreja estão divididos porque não se sentem pertencentes ao mesmo corpo. Isso é muito sério, não é verdade, pastor? Verdade, tudo que for trazendo um racha, uma divisão, está semelhando ao inimigo das nossas almas, que já fez isso desde o princípio, né? Um conjunto de seres celestiais ali a serviço de Deus, para adoração, e ele já se rebelou, então já fez questão de partir, deixa eu separar aqui, né? Uma parte seguiu ele, então devemos realmente estar atentos que algumas situações podem realmente levar a ruptura, rachas, e até no texto aqui de Coríntios, o apóstolo falando com eles, ele falou: peraí, chegou aqui a informação do que está ocorrendo aí nesta igreja. Uns estão dizendo: olha, eu sou a favor, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Então, cada um tinha ali já sua preferência e formou-se o grupo. Essas subdivisões, como entende, entre departamentos, né? Acho que então, se a gente fosse contextualizar aqui, cada grupo desses líderes que tinham uma influência em Corinto, né, e que existia o grupo de seus apoiadores, né, que eu acho que os coitados aqui não tinha nada a ver com isso, nem Apolo, nem Pedro, né, mas a gente poderia até contextualizar nesse tipo de sentimento que existe hoje em muitas igrejas, né? Ministérios que fazem parte de uma mesma igreja local, mas que ao mesmo tempo se sentem como se estivessem assim, em rivalidade. Infelizmente, em vez de somar o reino, seria na verdade somar para ajudar, estamos aí para ajudar. No teu evento, vamos auxiliar, vamos participar, vamos contribuir de alguma forma com a nossa ajuda, nosso apoio, para ser somar. Então, o reino é de agregar, é de somar, não de rivalizar. E às vezes eles podem existir, como foi citado aqui de líderes, né? Paulo e Apolo, pode existir afinidades, pode existir, que é um pequeno leque que o professor pode haver
uma preferência, alguma afinidade, porém não pode ter a rivalidade. Sim. Que alguém dá, eu gosto do estilo de Paulo, eu gosto do estilo de Pedro, ó, um é fervoroso, então eu gosto desta área aqui, outro, ó, ele é mestre, eu gosto mais dessa área aqui do ensino, outro aqui é mais... Então, às vezes, você tem uma afinidade em uma coisa, mas não só, totalmente aqui, então estamos contra o grupo de lá, né? O de lá está contra o de cá. Então, isso aqui não pode acontecer, saber separar afinidade, preferência, mas não deixar virar rivalidade, que vai levando para as outras, né? Uma coisa vai levando a outra, leva a contenda, leva a um confronto, leva uma afronta, leva coisas piores. Aí vem para mau testemunho, entra os problemas maiores acontecendo, grupos maiores, famílias contra família, aí vai só aumentando o problema, né? Então, deve-se vigiar muito com tudo isso. Quando eu estava estudando essa lição, lendo esse texto também de Paulo aos Coríntios, eu me lembrei que acho muito interessante a gente trazer sempre para a prática, né? Logo nos meus primeiros anos de fé, eu nasci na fé numa igreja do interior do Ceará, porém uma igreja muito grande, com muitas congregações. E eu me lembro que existia uma rivalidade entre os membros da sede e os membros de uma das congregações que era uma das maiores do campo. Por quê? Porque aos olhos dessa congregação, que era uma das maiores, os irmãos da sede era como se fosse assim, desviados, sabe? Eles não, esses irmãos não andam em santidade, não andam como Deus quer, né? E para você ver, membros de uma mesma igreja local, membros de uma mesma denominação, mas com sentimento de peleja, de guerra, de rivalidade, e às vezes por coisas tolas, né? O que só prejudica a obra de Deus, né? A gente vai falar depois um pouco sobre as consequências, mas esse tipo de contendas, às vezes tolas, né, que existem, infelizmente, nas igrejas locais, acabam atrapalhando o fluir, né, da obra de Deus. E isso pode evoluir para coisas mais sérias, como você destacou aqui no ponto 1, que são, né, as divisões. Sabe como é que eu vejo as inimizades e as contendas, pastor Edwin? Como sementes, né, que quando brotam e se tornam frutos, o fruto maduro dessas sementes são, né, as divisões, né? Por isso, contendas e inimizades, elas são sementes malignas, né? E você destacou aqui na introdução dessa lição o texto de João 17:21, né? Quando Jesus ele ora ao Pai, né, pedindo que os seus discípulos fossem um, né, andassem em unidade, ou seja, não estivessem divididos, né? Porque a unidade, eu até escrevi aqui, né? Jesus deseja a unidade da igreja, pois ela reflete a unidade da Trindade. Eu achei isso muito interessante, né? Então, o desejo de Jesus para a sua igreja é que ela esteja unida. Porém, quando as inimizades e as contendas são alimentadas, elas acabam resultando no inverso, em divisões. E a experiência da divisão é uma experiência muito traumática, né? Sim, como dói, por exemplo, uma separação, como dói um atrito de amigos. Muito profundo também é um atrito de racha, contenda e divisão no meio da igreja do Senhor Jesus, né? Comprados pelo mesmo sangue, alcançados pela obra da mesma cruz, tendo como alvo o mesmo céu, chegar num ponto em que não consegue conviver mais, não consegue ter amor mais. E se nós até expandirmos isso, então, para nível mistérios maiores, mistérios que entre si racham, vai dividindo, né? Umas igrejas para um lado, outras igrejas para o outro, porque não se chega a um entendimento, ou outros problemas aí, mais profundos ainda, de mistério, mas em si é o quê? Não
não ser por crescimento. Uma coisa é por crescimento. Ela cresceu tanto que, por administração, vamos administrar aqui, outros administrar lá, né? Por alcance, né? Pela quantidade e distância. Mas o problema é quando não é isso. O problema é quando é realmente por racha, por não conseguir conviver, não conseguir se encaixar um no outro. Então, realmente é algo que, como foi citado a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, essa perfeita Trindade é o exemplo para a igreja, exemplo para nós, sobre a harmonia plena, perfeita, absoluta, para que nós venhamos olhar e ter como referência, né? O Filho aqui, totalmente obediente ao Pai, o Espírito Santo que glorifica e honra o Filho. Então, aquele sentimento de honra, aquele sentimento de dar a excelência do elogio ao outro, ou seja, eu querer tão bem meu irmão, meu próximo, independente se ele tem falhas, defeitos, tem limitações, né? Para não ter a utopia de que pode chegar no status perfeito aqui em situação de igreja local, mas que é possível um amor tão pleno capaz de perdoar, uma graça tão plena capaz de suportar a fraqueza do erro do outro. Então, realmente são níveis que vão evoluindo e que precisa do discernimento e graça de Deus para não deixar essa evolução acontecer. E por isso, pastor Hélio, eu achei muito importante aquilo que você destacou no item C, né, sobre a diferença de visões, porque a gente precisa ter isso bem claro, que divisões e contendas é diferente de desentendimentos com relação a perspectivas diferentes, né? A visões diferentes. Todos nós carregamos uma bagagem cronológica, né? De tempo, de experiências, de conhecimento. E dependendo dessa bagagem, isso nos faz ter uma visão às vezes mais larga acerca de determinado assunto, ou às vezes mais encurtada, né? E isso precisa estar claro, porque desentendimento não quer dizer que está tendo divisão, que está tendo uma contenda, mas que existe uma situação que precisa ser tratada, né? Por exemplo, você citou aqui o exemplo do desentendimento que houve entre Paulo e Barnabé, né? Paulo e Barnabé realizaram juntos a primeira viagem missionária, né? Sofreram, mas ganharam muitas almas, né? Tiveram a oportunidade ali de fundar igrejas por onde eles passaram. Porém, né? Um dos integrantes dessa equipe, João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, em determinado momento dessa primeira viagem, ele voltou para trás. Aí quando Paulo e Barnabé volta para Antioquia, para a base missionária, que resolvem fazer uma segunda viagem, Barnabé deseja levar João Marcos. Aí Paulo, às vezes eu fico olhando para Paulo assim, e às vezes a gente admira, Paulo um cara perfeito, mas a gente vê que Paulo era um ser humano que, como nós somos, cheio de falhas, né, defeitos e limitações. E quando eu analiso esse texto aqui, pastor Ed, eu vejo que falta assim um pouco de tolerância para Paulo. E Deus é tão bom que às vezes Deus usa a limitação humana para abrir novas portas, né? Porque quando a gente vai ver o que está narrado ali no livro de Atos, né? Ao invés de uma equipe de missionários, formou-se duas, né? Barnabé e o seu sobrinho João Marcos foram para Chipre, né? E Paulo, acompanhado de Silas, partiram para as regiões ali, né? Da Galácia, aquelas regiões por onde ele fundou as primeiras igrejas, e depois, mais para frente, Macedônia, né? Grécia, enfim. E nisso, nós percebemos que certamente eles conversaram. O texto diz que houve um desentendimento, mas eles chegaram a uma conclusão. O Barnabé queria dar uma segunda chance ao sobrinho dele. Um parente que, né? Acho que Barnabé deve ter chegado para Paulo e dito assim: Paulo, o rapaz é novo, tenha calma, tenha paciência, não seja tão rígido, né? E Paulo, não, ele voltou para trás, ele não pode ir com a gente. E pode acontecer na nossa realidade como igreja, não é verdade?
verdade. pastor Hélio? Mostra que, mesmo entre homens de Deus, zelosos, dedicados, que têm Espírito Santo, querendo fazer a obra de Deus, pode surgir diferença, divergência, uma diferença natural. Né? Um pensa de uma forma, o outro pensa de outra, como aqui pode ser até considerado como se fosse uma questão administrativa. E aí, vamos fazer uma segunda viagem, como trata um obreiro que não foi até o fim, parou no meio, não completou ali uma responsabilidade, diante de um era normal, vamos retomar, ele está crente, vamos, e diante de outro falou, não, recuou, não está na pegada, esse obreiro está muito mole, deixa ele aí que não está na altura para dar conosco. Então você teve essa diferença de visão, e aí realmente, debaixo da permissão de Deus, houve agora dois grupos missionários partindo. A gente observa que existe possibilidade de acontecer problema com homens de Deus, mas deve haver o quê? Maturidade. Sim. Tratar com maturidade. Não ficar os dois tão emburrados, com um atrito tão grande que não se perdoaram, que não conseguiam mais estar na graça de Deus, daqui a pouco estão todos desviados. Não. E deixar que vire uma contenda. Tendo maior mau testemunho, uma briga, fora, né, uma briga carnal que evolui. Divergiu, discordou, não teve um entendimento ali naquele momento de como estar juntos, se acertaram cada um na sua direção. Então o que importa é a maturidade para saber lidar, sair talvez numa outra direção, mas ambos crentes, ambos servindo a Deus. Pode haver diferentes visões, até de repente ministerialmente, olha, um tem um foco numa área, e ali está num lugar que está se dirigindo mais intensamente para outra, e ele percebe, minha área nessa direção, eles estão indo naquele outro foco, né? Como existem diferentes ministérios, várias Sim. frentes de atuação, Né? De repente, estão indo numa atuação muito ali, e o meu chamado é mais no outro, então vou aqui desconectar porque eu já tenho ali uma nova direção. Pode acontecer, mas desde que de forma madura, cada um siga servindo, siga fazendo a obra de Deus. Com isso a gente entende que nem toda desconexão é divisão, né? Quando ela é feita com respeito, com conversa, quando se busca o entendimento. Eu estou me lembrando agora de Atos capítulo 15, né? O mesmo Paulo que fundou essas igrejas na sua primeira viagem missionária, foram lá alguns cristãos judaizantes dentre os fariseus e começaram a dizer nas igrejas onde Paulo, nas igrejas que Paulo fundou, olha, só crer em Cristo não basta, tem que seguir a lei, tem que se circuncidar, tem que guardar as festas. E isso resultou num problemão, né? Foi necessário que eles se reunissem, né? O primeiro concílio da igreja, né? Se reunissem, e a gente percebe ali que um diálogo sincero, né? Exposição dos fatos, né? Junto também com a ação do Espírito Santo, né? Que quando a reunião termina e eles chegam num parecer, eu acho linda a expressão do Tiago, né? Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, né? É o Espírito Santo dirigindo aqueles líderes, aqueles obreiros, né? Aqueles irmãos que em algum momento se entenderam, mas estavam ali para resolver a questão. Unidade de propósito, unidade de objetivo, consegue se reunir, qual é o objetivo? Tem uma diferença aqui, uma discordância, vamos orar, vamos buscar nas escrituras, vamos buscar uma direção. É bem enfatizado em Efésios 4, nós estamos como um segundo trecho da leitura bíblica, sobre isso, sobre a importância de guardar a unidade do Espírito, o vínculo da paz. Então, houve aquele empenho em buscar uma saída, buscar uma solução, porque existia ali o lado pessoal. Paulo, por exemplo, a gente enxerga que ele era bem enérgico, tem carta que ele diz, resistir pedindo na cara, então ele era muito enérgico, mas no momento de reunir o corpo de liderança, foi buscar uma solução, qual o caminho. Então, assim, tem momentos que a parte, o pessoal brada, fala, mas tem que se voltar à razão, à maturidade para pensar, para avaliar, orar, buscar em Deus. Né? Então, são homens que devem estar com a direção do Espírito Santo de Deus para buscar a solução. E é interessante, pastor Elinho, também, falando ainda dessa experiência de Paulo aqui com João Marcos, que no final da sua vida, né, não sei se é escrevendo aos Colossenses, que Paulo diz,
né? Tragam-me João Marcos porque ele me é útil para o ministério, Segunda né? Timóteo. 2 Timóteo, aliás, né? Então, no final do seu ministério, ele pede para trazer Marcos porque ele é útil. Quer dizer, naquele momento ele entendeu que ele não era útil, mas depois ele caiu em si e percebeu, poxa, eu deveria ter sido mais tolerante. Tá aí esse rapaz, né? Segundo a tradição, agora ajudando Pedro, né? E sendo útil também a Paulo no seu ministério. Isso demonstra que, né, as inimizades, os desentendimentos podem ser resolvidos, né, com uma boa conversa, com oração, né, e com esse desejo, essa atitude de realmente querer que prevaleça a unidade no corpo de Cristo. Aqui no tópico 2, pastor Edson, você tratou sobre, né, as raízes, né, as raízes desses problemas. Motivações. O que leva a acontecer esses problemas, né? Qual é Fale um pouco sobre isso. Pra gente é orgulho, ciúmes e inveja. Uma coisa é o problema, acontece uma contenda, acontece uma rivalidade, acontece um problema entre grupos, mas o porquê, o que gerou aquilo, o que fez alguém ser levado a algumas atitudes, né? Então nós olharmos para o que está lá dentro, o que é invisível, o que está lá impregnado no ser humano, lá no interior, que nós elencamos aqui os principais, que estão lá no íntimo do ser humano, no âmago da alma, e que realmente é de onde flui tudo. Quando o Senhor Jesus falou aos fariseus, olha, contamina não é o exterior, o copo, o seu talher, mas o que sai de dentro do seu interior. É que nós elencamos orgulho, ciúmes, inveja, que são sentimentos intrínsecos ao ser humano e que, ao nascer de novo, nós deixamos, apartamos deles, mas eles estão lá no fundo, estão lá, que deve ser o quê? Dominados, subjugados, sem que o Espírito vencer a força da carne. Então a carne vai sempre nos trazer de volta o orgulho, a altivez. Não, você não pode estar por baixo, você não pode estar, deixar alguém fazer algo contra você. Você tem que... A sua palavra tem que prevalecer, sua vontade. Então é um destes, é o orgulho. Outro nós citamos ciúmes, inveja, citando alguns exemplos que realmente são assim, você vai lendo algumas passagens e você fica admirado. Por exemplo, Saul e Davi, você fica, Davi está lá, um guerreiro em favor do reino, está defendendo ali a causa do rei Saul. Ele vai lá, luta, enfrenta gigante, ele vai lá, enfrenta milhares de soldados, ele vai lá e faz a diferença, ele toca instrumento e traz alívio para Saul, ou seja, ele só faz o bem. E aí, quando as pessoas lá elogiam, olha, Davi matou milhares e milhares, Saul matou, mas Davi matou muito mais, está se destacando mais, aí, opa, se destacou mais do que eu, e aí gera a inveja, o ciúme, ele está aparecendo demais, ele está crescendo demais, e aí vira ali uma perseguição implacável de Saul querendo matar Davi. Então a gente vê, no meio do povo de Deus, algo que pode acontecer, alguém se destaca, automaticamente o outro já fica com inveja. Alguém dá fruto, o outro automaticamente fala, mas eu que devia estar aparecendo, devia dar um jeito de fazer uma coisa para aparecer também. Então realmente é algo muito sério e de muita cautela no meio do povo de Deus, porque pode acontecer, se não vigiar a si mesmo, a própria carne vai dar lugar a algum desses sentimentos. É verdade. E infelizmente a gente vê isso acontecendo muito na prática, né? Recordando algumas experiências que eu tive na minha terra natal, né? Eu já vi a nossa igreja local lá perder muitos obreiros bons, né, por conta da imaturidade dos líderes, dos pastores que estavam na frente do rebanho, né? Em que sentido? Né? Deus começou a usar muito a pessoa na pregação, né? E a pessoa começou a ser chamada para uma congregação, para outra, daqui a pouco estava presente em todos os eventos, e isso despertou um ciúme, né? Alguém vai lá e fala, ó, cuidado que fulano, né? E às vezes não tem nada a ver, né? E infelizmente eu já vi muita
A igreja perdeu obreiros bons por conta de ciúmes, de inveja, de coisas que revelam imaturidade. Eu acho muito interessante falando disso, né, de ciúmes e inveja. Tiago, capítulo 3, verso 14, diz assim: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Olha o que Tiago fala acerca da inveja, dos ciúmes, que isso é demoníaco, principalmente relacionado à obra de Deus, né? Nós não devemos ficar enciumados, invejados, de se alguém canta melhor do que nós, se alguém prega melhor do que nós, se alguém ensina melhor do que nós. Que Deus levante pessoas que façam, né, coisas melhores do que nós fazemos para que o nome dele seja glorificado. Mas Tiago continua dizendo assim, verso 16 do capítulo 3. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha só. Se der brecha, pastor Edwin, para essas coisas, o resultado vai ser, eu acho interessante aqui, eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada, né? Aonde há estas coisas, inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Aí a igreja sofre. E o inimigo encontra facilidade. Ele quer semear, como diz o provérbio, semear com tempo entre irmãos. Ele encontra um coração que dá lugar àquele, encontra o sentimento ali ruim do outro lado. Então ele simplesmente facilita ali e aí vai piorando. Então, tem o efeito espiritual, tem o efeito carnal, humano, natural. Tem momentos até que é mais natural mesmo. Tem momentos que o diabo não precisa fazer nada. O outro ali com ciúme, que o inveja vai lá e fez e fala e afronta, ou quer fazer algo para derrubar o outro. E tem momentos que se o diabo pudesse tirar as férias, ele podia tirar férias. Tem momentos que os próprios carnais vão fazendo o trabalho dele, né, do inimigo. Porque realmente tem isso. Então tem tanto isso de alguns se sentir enciumado com outro que se destaca, tem outro que é infiel à liderança também, por exemplo, tem alguns que se incomodam em ter que de repente servir, de repente outro está na frente e ele não é leal, que entra um outro fator também, que é uma qualidade que deve ter todo servo de Deus, obreiros, o que é lealdade. Às vezes é melhor você ter do seu lado alguém que é um leal, um irmão que ama de verdade você, Cristo ajuda, porque alguém de repente é desleal, pode de repente ser bom, pode ser de repente um obreiro excelente, um líder excelente, alguém com uma performance, um resultado ali que pode ser bom, mas se não tiver lealdade, não tiver humildade, não tiver a sinceridade, e ali tiver às vezes princípios de rebeldia, por exemplo, então às vezes é melhor você ter alguém, humanamente dizer, não tão bom, mas leal, que ama, transparente, do que de repente alguém que seja desleal, que seja alguém que está pensando mais nele ali e se incomodado com o outro que está à frente. Então são vários aspectos que nós olharmos na convivência do dia a dia, pessoas manipuladoras, líder da igreja pode haver pessoas manipuladoras, que por algum interesse próprio tentam manipular os outros para beneficiar a si mesmo, ou para trazer um destaque para si mesmo. Então deve ser algo a estar muito atento para não cair nessa influência. É o outro lado da moeda, né? Enquanto alguns sofrem pela imaturidade de líderes, do outro lado da moeda nós temos pessoas que, entre aspas, né, se acham porque pregam, porque ensinam, enfim, porque são pessoas carismáticas e pensam que não devem lealdade, né, ao seu líder, né, ao seu pastor. E isso também acaba causando contendas, né, intrigas. E as consequências disso tudo para a igreja é que é o pior, não é verdade, pastor Hélio? Né? A igreja vai enfraquecendo, o ambiente vai ficando um ambiente doentio. Você diz onde está realmente faltando esse ambiente de graça, né? Com amor contagiante, vivo, abundância de graça. Tem o quê?
tem aqueles atritos, disse-me-disse, o veneno em cada assunto tratado em um sobre o outro, ali um veneno escorrendo, né? Manipulando informação contra o outro, querendo prejudicar a imagem de algum outro. Então é alguma coisa que vai trazendo um ambiente tão ruim, vai enfraquecendo a igreja, Deus vai não tendo tanta liberdade de agir, de operar, que a energia às vezes também depois vai sendo gasta em tentar resolver todo problema que acontece. Em vez da energia estar focada em vamos buscar algo, vamos fazer algo aqui em favor das Cumprir a vidas, missão. cumprir a missão. De repente você tem que parar e falar, não dá para fazer agora essa ação aqui, porque estou muito problema para resolver. Quer parecer um, parecer outro e outro, não dá. Assim, que você deveria estar investindo tempo, energia e tudo ali, foco em crescimento. De repente você tem que parar e ficar dando ali, gastando um tempo e atenção em tanto problema que acontece. E a igreja, que deveria ser um ambiente leve, de paz, de reflexão, às vezes acaba se tornando um ambiente, né, como você destacou aqui no item C do ponto 2, né, um ambiente ruim e de enfraquecimento espiritual. Por quê? Porque as pessoas percebem quando há contendas na igreja, né? E isso traz fraqueza espiritual porque entristece o Espírito Santo. E isso, entre aspas, né, acaba impedindo o fluir do Espírito na igreja local, dos seus membros. Então, por isso nós devemos resistir a essas coisas, porque as consequências elas são muito prejudiciais. Além do ambiente ruim, de enfraquecimento espiritual, né, do impedimento do agir do Espírito Santo, nós temos o prejuízo do crescimento espiritual, né, de cada indivíduo na igreja local, feridas e mágoas que são ali formadas, e isso faz com que a igreja perca sua relevância. Em que sentido? Porque a igreja ela fica marcada por desunião, perde a paixão pela missão, né, e a sua relevância na sociedade, deixando de ser um instrumento eficaz nas mãos de Deus. Por quê? Porque a igreja fica perdida dentro de si própria. Então, como essas coisas são prejudiciais para o bom andamento da igreja? Sem falar das consequências práticas, né, e organizacionais, como conflitos de poder, né, desgaste dos líderes. Impacto no testemunho, para mim, é uma das coisas principais, né? Porque a igreja deixa de, como você destacou, deixa de evangelizar, deixa de fazer discípulos, deixa de batizar para estar gastando força, gastando energia para resolver problemas internos. Como isso é danoso para a igreja, como isso é prejudicial para a igreja. Porém, né, existe uma forma de nós resistirmos, não é verdade, pastor Hélio? Que é justamente o que você trata aqui no ponto 3, resistindo para preservar a unidade do corpo de Cristo. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Quais as ferramentas que nós podemos usar, né, como cristãos, como líderes, para que haja unidade na igreja? Como nós estamos no tópico 2, raízes, no tópico da solução aqui, que é a resistência, primeiro item nós citamos o amor, porque se há por um lado, promovido pela carne, orgulho, ciúme, inveja, do outro lado, como algo interior que deve brotar de dentro continuamente pelo servo de Deus, aquele que nasceu de novo e agora tem o Espírito de Deus, é viver em amor. Que a palavra de Deus diz que esse amor foi derramado no nosso coração, nós também imitamos a Cristo, nós temos o exemplo de Cristo, nós temos ordem de Cristo para amar, então a prioridade é amar. Então, primeiro fator é o que predomina no interior da pessoa, ressentimentos, orgulho, ciúmes, inveja, ou realmente ele consegue, em amor, vencer tudo aquilo. Que é o amor que eu consigo, Deus me ajude a amar aquele que entramos em discordância, me ajude a ter a graça, para que isso não vire em mim um orgulho, que eu não quero estar por baixo dele, mas amor, eu vou estar por baixo sem servindo,
perdoando. Se tiver que ir, me rebaixar, eu lá me retratar, pedir desculpa, me reconciliar, buscar. Então, o amor vai ser algo interior que vai ajudar e solucionar muita coisa, dar lugar ao amor de Deus, não esses outros anteriores citados no tópico 2. E aí, como ferramentas, que foi a pergunta, nós citamos aqui perdão de reconciliação, porque primeiro, a palavra de Deus nos dá um caminho de quando houver um problema. E aí tem um caminho citado aqui, resumidamente, o caminho que você busca aquela reconciliação, você busca ganhar o seu irmão, você busca, e aí no particular não foi possível, aí você traz para a igreja, que através da liderança que vai ali acompanhar um assunto, ali envolvimento, se necessário, até de testemunhos, para deixar bem claras as posições, bem claro os fatos, os acontecimentos e as propostas ali realmente de reconciliação, de deixar de lado, de abrir mão da razão, abrir mão do orgulho, do direito que tem, porque servir a Deus é imitar Cristo, que abriu mão de tudo, se esvaziou, abriu mão de tudo e se colocou lá embaixo. E aí tem alguns caminhos, né? Então aqui tem uns caminhos aqui, são ferramentas que é a palavra de Deus, o aconselhamento, a orientação, o ajudar a abrir a visão de reino, né? A pessoa está tão fechada no seu ressentimento que se sentiu, de repente, ofendido, se sentiu que foi retirado seu direito em alguma coisa, e alguém abrir a visão de reino, do que vale mais, do que é eterno, da unidade que é mais importante, da comunhão, que é como um óleo precioso que desce. Então vale a pena você abrir mão de alguma coisa para voltar para essa forma de unidade onde o azeite vai ter liberdade de ser derramado, de se expandir, né? Como Salmo 133, como o orvalho que desce, né? Deixando que o aconselhamento ajuda muito nisso, né? Daquilo que, olha, a condição que você está, esse orvalho, essa graça não vai estar sobre a sua vida porque você está se fechando. Então abre mão disso e vem, né, para a unidade do corpo, que ali vai fluir o orvalho. Buscar a pacificação, né? Jesus disse que bem-aventurados são os pacificadores. A gente sabe que nem sempre a gente consegue pacificar, né? O próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse assim: o quanto eu estiver em vós, se possível, tende paz com todos. Porque às vezes não é possível, né? A dureza do coração, né? A dureza do coração está lá. Você deu toda a solução, proposta, aconselhamento, visão de reino, visão bíblica, e está lá a dureza do coração. Não consigo, não dá. Né? Por isso que lá no time tinha permissão, que era para estar unido, não teve divórcio. Pela dureza de coração foi permitida aqui a carta, onde você despede a pessoa da mesma maneira que a dureza de coração impede de estar em comunhão novamente. Como vai cear de novo? Como vai estar junto de novo? Como vai congregar junto se não conseguir? E um detalhe desse texto que Paulo ele não destaca, ele não diz independente de quem errou na situação. Ele diz assim: o quanto estiver em vós, ou seja, a iniciativa ela deve partir de nós, independente se fomos os agentes da agravação ou não, né? Nós precisamos buscar a pacificação. E eu acho interessante aqui a fala de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 10, que ele diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Então, se existe uma forma de nós preservarmos a união, é buscarmos uma unificação naquilo que a gente fala, né? na nossa prédica, na nossa fala, como igreja, né? Porque isso contribui para a unidade. E escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, Paulo ele destaca algumas coisas que fortalecem a unidade. No verso 1 ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Como é essa forma digna? Com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, com isso, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, essas são esse é o segredo de preservarmos a unidade, de resistirmos, né, às divisões e contendas na igreja.
é nós verdadeiramente buscarmos exercitar, colocar em prática, né, os frutos do Espírito. Podemos partir para os pensamentos finais. Sim, E podemos afirmar, deixar claro com nossos irmãos, alunos, nas suas classes, que é possível vencer, é possível prevalecer a unidade diante das inimizades e contendas. É possível vencer onde há a presença de Deus, palavra, Espírito de Deus, há sim tudo que é necessário para vencer. Se alguém endurecer o coração, não quer, ele mesmo vai acabar se apartando da comunhão, mas a igreja deve fazer o máximo para que vença qualquer raiz, qualquer semente, qualquer problema que veio à tona, sempre vencer com aquilo que Deus dá, que Deus coloca, visão de reino sendo ali continuamente ministrada, busca pela presença de Deus de uma forma que traga maturidade, que a maturidade vai ajudar a estarem preparados para os problemas. Conviver muito tempo junto, haverá problema, mas a maturidade vai capacitar a lidar com eles. Sabedoria de Deus vai capacitar a sobressair sobre eles. E em Deus podemos vencer, para que não seja uma igreja totalmente desfigurada, que se olha e vê em pé de guerra, vê um veneno para todo lado, os combustíveis para todo lado, pegando fogo toda hora. Não, se veja uma igreja que diante de Deus ela tem uma constância, algo aparece e é tratado, algo aparece e é vencido, algo aparece e é solucionado com a oração e a presença de Deus e retoma-se a continuidade. Ela não fica estagnada ali, ela não sai dali porque é só problema, não. Surge algo, trata e segue adiante. Surge algo, vence, mas segue adiante, continua firme, continua dando fruto, continua dando resultado, continua crescente, continua buscando almas, continua em oração, continua com fervor, ou seja, qualquer dessas situações não seguram ela não fica deformada, parada naquilo, ela vence e segue. Sim, em nome de Jesus. E eu acho interessante aqui no verso 3 do capítulo 4 de Efésios que Paulo destaca, procurando, né, guardar a unidade. Ou seja, deve haver um esforço por parte dos membros, por parte dos líderes, por parte dos pastores. Deve haver um esforço para que a unidade seja preservada. Porque a gente sabe que os desentendimentos, né, vão surgir, mas nós devemos nos esforçar. E esse é o desejo do nosso coração e a nossa oração a Deus, para que o Senhor nos ajude, né, a cada dia a procurar, a fortalecer a unidade da igreja e assim vencermos as inimizades, as contendas, as divisões e sermos um povo forte, né, um povo que está sendo preparado pelo Senhor para morar nos céus. Que Deus abençoe você, professor, que você tenha uma ótima aula, que a bênção do Senhor esteja também sobre a sua classe, sobre a vida dos seus alunos. É o nosso desejo em Cristo Jesus. Amém.